peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Esdras. Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Esse é o problema. Onde é que fica esse livro, pastor? Esdras? Tem esse na Bíblia mesmo? Então, Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Vai estar na tela também, na versão que a gente vai ler. Então não se preocupa, tá bom? Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Seja muito bem-vindo a essa live. Compartilhe essa live com mais pessoas, para que pessoas sejam abençoadas. Você que está pelo nosso canal no YouTube, Ressurreição Pontos, Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, curta essa mensagem, comenta, para que essa mensagem alcance mais vidas, que você mostre para o YouTube que essa mensagem é relevante e mais pessoas sejam também alcançadas pela palavra do Senhor. Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, o tema da mensagem hoje é resgatando a adoração. Resgatando a adoração. Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 1. Posso pôr na tela aí? E vai estar aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: quando os inimigos de Judá, repita, diga inimigos. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias e disseram: vamos ajudá-los. Repita, vamos ajudá-los. Eu não sei se você percebeu, mas veja que coisa interessante. Está dizendo que os inimigos foram ajudar o povo de Deus. E vamos continuando aqui, diz assim: nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais líderes da família de Israel responderam: não competem a vocês. Diga, não competem a vocês. Não competem a vocês. Então a resposta desse homem de Deus está assim: olha, não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente a nós os construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Essas são as palavras da salvação e por elas a gente dá Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo dia de vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje na Tua casa. Se estamos aqui hoje na Tua presença, é porque a Sua misericórdia foi renovada sobre a nossa vida, Pai. Tantas pessoas estão hoje lutando entre a vida e a morte. Tantas pessoas estão em leitos de UTI. E nós estamos aqui hoje, Pai, na Tua presença, Senhor. Então, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós queremos te pedir, Pai, que Teu Espírito Santo nessa noite ministre ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que a gente possa entender palavras de vida eterna, palavras que vão transformar a nossa história hoje, nessa noite. Então que toda a distração, tudo aquilo que está tentando roubar a nossa atenção, caia por terra, no nome de Jesus. Que cada pessoa, Senhor, nesse lugar, está livre para ouvir a Tua mensagem e responder ao Teu chamado, Senhor. Que nessa noite eu não te atrapalhe em nada, eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra para o Teu povo, mas que o meditar no meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu não sei se você conhece essa passagem ou o que estava acontecendo com o povo de Israel, mas o povo estava voltando do cativeiro babilônico. O povo passou 70 anos lá na Babilônia, sendo escravo e aprisionado, e quando a Pérsia ela domina, destrói a Babilônia, Ciro
libera o povo de Deus, o povo de Israel, para voltar para Jerusalém. E o que eu acho interessante é que a primeira coisa que eles se preocuparam em reconstruir foi o altar de adoração a Deus. Foi o altar de sacrifício, o ambiente que era feito a adoração a Deus. E é sobre isso que a gente quer falar nessa noite, porque Deus ele quer resgatar o altar de adoração na nossa vida. Deus ele quer resgatar a nossa adoração a Deus. E a adoração não é apenas cantar música. A gente já falou aqui domingo passado, a gente tem falado muito sobre isso, porque vida de adoração não é vida apenas de cantar louvor e levantar a mão no culto. Não, é vida que honre ao Senhor. É uma vida que glorifique ao Senhor. Se você parar e olhar para a sua vida agora, a sua vida tem adorado a Deus? A sua vida tem glorificado ao Senhor? Domingo a gente falou e tem a frase de A.W. Tozer, que ele diz assim: a adoração não é a música que você canta, mas é a vida que você leva quando a música para de tocar. Veja que frase interessante. A adoração não é a música que você canta, mas é a vida que você leva quando essa música para de tocar. E existe muita coisa que talvez fez com que o altar de adoração da sua vida fosse destruído. Talvez as suas escolhas erradas, lugares errados que você foi, fez com que esse lugar de adoração da sua vida ele fosse destruído. Mas o que Deus está nos chamando nessa noite é para reconstruir esse lugar de honra a Ele. Deus ele quer reconstruir esse lugar de adoração. Ele quer ser o centro da nossa vida. E o lugar de adoração, ou lugar de sacrifício, no Novo Testamento fala que nós somos sacrifícios vivos. Veja o que Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2 fala. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, Romanos 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Deixa eu ver essa passagem aí, irmão. Veja que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que eu e você é quem deve se oferecer a Deus. A Bíblia está dizendo que Deus não vai forçar nada, é uma entrega voluntária. Você que precisa se oferecer como um sacrifício vivo, agradável e aceitável. Então, Deus ele não vai aceitar qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de oferta, porque a Bíblia fala que existe uma adoração que ela é inútil, que Jesus chama ela de vã adoração. Jesus fala: vocês me honram com o lábio, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Você percebe que aquelas pessoas estavam adorando, mas não estavam adorando a Deus, estavam adorando a outras coisas, porque eles falavam algumas coisas e faziam outras. Será que não é isso que a gente tem feito na nossa vida? Será que aqui você adora, clama, fala algumas coisas durante um louvor, mas quando você chega em casa hoje ou amanhã, você faz tudo diferente daquilo que você adorou, daquilo que você declarou? Será que não é isso que está acontecendo na nossa vida? Mas aí o versículo 2 vem e ele vai mostrar como é que essa oferta ou essa adoração pode ser agradável ao Senhor. Só existe uma forma de ser agradável. E em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Só tem uma forma de oferecer uma oferta agradável a Deus, é você mudando a sua mente, é você mudando a sua forma de pensar, é você renunciando às suas vontades e fazendo a vontade do Senhor. É a única forma, porque não tem como você viver para Deus e continuar no mundo. Não tem como você estar com o pé na igreja e com o pé fora. Não tem como viver assim, porque essa é uma adoração
Se você fizer assim, você está me adorando de maneira vã. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer. Não foi para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele quer restaurar, resgatar esse altar de adoração na sua vida. E essa mudança vai vir através dos seus atos, das suas escolhas, das suas atitudes. Jesus, ele conversando com a mulher samaritana, lá em João 4, no versículo 23. O que eu acho interessante essa conversa, aí o Marco está o versículo aí, João 4, versículo 23, Jesus está conversando com essa mulher samaritana e a preocupação dela era sobre um lugar de adoração. Você preocupa ela, olha, vocês estão adorando em Jerusalém, a gente está adorando aqui no monte, é como se a gente estivesse brigando hoje. A melhor igreja é a Ressurreição Pombe, não, a melhor é a Assembleia, não, a melhor é aquela outra lá, a gente brigando para dizer quem é melhor. E Jesus fez, vocês não estão entendendo não. Sabe o que é que o Pai está procurando? Versículo 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E Jesus estava dizendo que não é o lugar, não é o ambiente, mas é a forma que você adora. Tem que ser de verdade, tem que ser em espírito, tem que ser de acordo com aquilo que você está professando, você tem que viver. Você percebe que o versículo está dizendo que, no finalzinho, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus não está procurando a sua adoração, Deus está procurando você. A Bíblia está dizendo que o Pai está procurando os adoradores e não a adoração. Deus, ele não precisa da nossa adoração, mas nós precisamos adorar Ele, porque nós tornamos semelhantes com aquilo que a gente adora. Se você adora o dinheiro, a sua vida vai ficar uma eterna finança, trabalhar. Mas quando você adora a Deus, a sua vida começa a ser transformada. É isso que Deus quer. Deus, ele quer resgatar esse tempo de adoração na nossa vida. A adoração não é apenas quando a gente está na igreja, mas é na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Você é chamado para adorar a Deus na sua casa, na sua família. Quando é que você adora a Deus na sua casa, na sua família? Quando você honra a sua esposa, quando você é fiel a ela, quando você tira um tempo da sua pelada, ou de fazer qualquer coisa e vai brincar com seus filhos. Isso é adoração a Deus, porque você está cuidando da sua família. É isso que o Senhor quer. No seu trabalho, quando você é responsável, quando você não fica botando atestado falso, quando você cumpre com os seus horários, cumpre com as suas obrigações, você está adorando a Deus. É isso que Deus está nos chamando para a gente resgatar. Porque lá em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comai, bebai ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer precisa ser feito para a glória de Deus. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Se você parasse para pensar como a sua vida seria diferente, quando você fosse beber uma água, você beber uma água para glorificar o Senhor. Quando você for fazer qualquer coisa, você faz para glorificar o Senhor. É isso que a gente vai conversar nessa noite, porque existem coisas que estão atrapalhando a sua vida de adoração. Então, pastor, quais são as dificuldades que acontecem na minha vida para que eu não viva uma vida de adoração? A primeira coisa que acontece na nossa vida são as influências. Diga, influências. Então esse é o primeiro fator que quer atrapalhar a sua vida de oração. No capítulo em Esdras 4, versículo 1 e 2 que a gente leu, foi aquela passagem que eu pedi para vocês repetirem. Diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias e disseram: vamos ajudá-los. Eu frisei isso bem no começo, porque a Bíblia está enfatizando que eram os inimigos dele. E chegou para ele querendo se fazer de bonzinho e disse: a gente vai ajudar vocês. Venha cá, amigão, venha cá, vocês são meu amigo.
pipoquinha? Pronto, era esses caras aqui. Os caras eram inimigos dos caras e chegaram para eles dizendo: a gente vai ajudar aqui a autarquia, meu amigão, vem cá. Então, o grande problema com as influências é isso. Tem um estudo de psicologia que diz assim, que você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Você começa a se tornar parecido com aquelas 5 pessoas que você mais convive com elas. Com quem é que você está convivendo? Porque lá em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem é que você está andando? Com quem é que você está deixando ser influenciado? Você percebeu que os inimigos estavam querendo ajudar eles? Tem muita gente se passando por amigo seu, mas na verdade quer destruir você. Na verdade quer distrair você. Na verdade quer parar você. E essas pessoas estão afastando você de uma vida verdadeira de adoração. Essa amiga é aquela pessoa que chega para você e diz assim: ah, amiga, fica com ele, você merece ser feliz, você precisa ser feliz, esquece isso. É essa pessoa que está chegando para você: acaba esse casamento, esse cara não presta para você, deixa esse cara, vai viver tua vida. É essas pessoas que se passam por amizade, mas quer na verdade destruir, afastar você desse altar de adoração. Para quê? E tanto para a igreja, mulher. Tu só vive na igreja, é na quinta, é no domingo, é no feminino na terça, é na oração, tu só quer ver na igreja. São essas pessoas. Ah, mas é só uma festinha. É uma besteira essa festinha, não tem nada demais, né? Não tem problema nenhum. Ah, não, é só uma apostacinha. Esse jogo aqui, eu vou ganhar dinheiro, vou lá fazer uma fezinha nesse jogo. São essas pessoas que estão destruindo o seu altar de adoração. Você está trocando esse lugar de adoração ao Senhor por prazeres temporários. Hebreus 12:16 diz algo muito forte. Ele diz assim, Hebreus 12:16, diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Veja, eu não sei se você conhece a história de Esaú, mas Esaú, ele era o filho primogênito de Isaac, e o primeiro filho tem direito à bênção, à herança dobrada. Só que ele estava com fome naquele momento e ele trocou a sua bênção por um prazer temporário, porque ele queria se satisfazer na história com um prato de comida. Mas será que você não está fazendo isso com outras coisas? Será que você não está trocando o seu lugar de adoração ao Senhor por um prazer temporário, por um sexo sem limite, por uma aposta, por uma mentira, por uma viagem, por um lugar de curtição? A Bíblia fala e chama Esaú de profano e imoral, só porque ele trocou isso. Será que eu e você, a gente não está fazendo isso na nossa vida? Trocando aquilo que é eterno por prazeres temporários? Foi isso que estava acontecendo. Mas o que eu acho interessante, que Zorobabel, ele estava tão focado nas coisas de Deus, que ele não deixou ser influenciado por esses caras. Veja o que ele responde em Esdras 4, no versículo 3. É essa atitude que eu e você precisa. É isso que nós precisamos fazer. Esdras 4, versículo 3 diz assim: contudo, Zorobabel, Jesus e os demais líderes da família de Israel responderam: não competem a você reconstruir o templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Essa deve ser a nossa postura. Cabe a você construir o seu altar de adoração. Você lembra? Ele diz assim: nós devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo. Então cabe a mim e a você, não cabe às pessoas. A gente fica botando a culpa nos outros. Ah, por causa de fulano eu não fiz isso, por causa de fulano eu não consigo ler a Bíblia, meus filhos não deixam eu ler a Bíblia, não deixam eu orar. A gente coloca a nossa responsabilidade para as pessoas. Nós somos excelentes em passar
que Adão e Eva fez. Adão, Deus, essa mulher que tu me deste, a culpa é tua e dela. A mulher, foi essa cobra que o Senhor criou. A culpa sempre a gente vai passando. A culpa nunca é nossa. Mas se você quiser reconstruir o seu altar de adoração, se você quiser viver uma vida de adoração, cuidado com as influências. Amém? Amém. E o que é que eu preciso mais, pastor? Porque vai vir dificuldade, vai vir problema para que eu não viva uma vida de adoração, vai ter influência, e a segunda coisa que vai atrapalhar é o desânimo e as distrações. Desânimo e distração. Veja que o versículo 4 e 5 de Esdras 4, versículo 4 e 5 diz assim: então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los, para que não continuassem a construção. Pagaram a alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Entenda, toda vez que você vai viver para Deus, toda vez que você quer mudar a sua vida, o inferno vai se levantar para parar você. O inferno, ele não gosta de ver quando você quer mudar a sua vida. O inferno gosta de ver você vivendo no fluxo do mundo, nas coisas do mundo. Mas quando você se levanta para viver para Deus, o inferno vai querer parar você. E se você estiver firme, ele vai atacar quem estiver do seu lado. Ele vai fazer de tudo para parar a sua vida. Você percebe que eles colocaram pessoas para desanimar o povo. Eles contrataram pessoas para ficar atrapalhando toda a construção que os homens estavam querendo fazer. Porque o inferno sempre vai fazer isso. O inferno sempre vai querer parar a sua vida, principalmente depois que você passa por momentos fortes espirituais. Principalmente quando você passa depois de um culto, que a palavra veio e falou do seu coração. Parece que quando você chega em casa, o inimigo já chegou lá primeiro que você, já fez tudo acontecer para você se estressar, para você perder a paz, para você esquecer toda a palavra de Deus que você recebeu. Elias, um dos grandes profetas de Deus, depois dele fazer fogo descer do céu, o cara estava cheio. Eu não sei você, eu nunca vi fogo cair do céu, meu amigo. Mas esse cara, porque pediu a Deus e Deus mandou, eu ia estar voando depois do céu. Eu ia estar rodando aqui no manto, aqui na igreja aqui. Se eu visse isso acontecer, esse cara estava assim. Mas chegou uma mulher e disse: olha, diz a Elias que esse cara vai morrer hoje. E a Bíblia fala que ele ficou desanimado. Ele chegou a pedir a morte dele. Ele entrou em depressão depois de um grande feito espiritual. Será que não é isso que quando acontece? Depois que você chega de uma conexão, de um concílio, de um cross, quando você participa de um evento da igreja, você chega voando aqui, você vem aqui para frente, fala que foi maravilhoso, fala que foi extraordinário, mas parece que quando chega em casa começa tudo a dar errado. Começa tudo a desandar. Tudo começa a desandar. E estava acontecendo aqui com esse povo de Deus. A Bíblia fala lá em Esdras 4, 24, que essa obra foi interrompida, porque o povo começou a desanimar, porque o povo começou a ficar com medo, porque o povo começou a ficar triste. E lá em Esdras 4, 24, diz assim: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Essa obra parou 15 anos. 15 anos parada. Aquilo que Deus estava querendo fazer parou 15 anos porque o povo ficou desanimado, porque o povo ficou com medo. Será que não é isso que está acontecendo na sua vida? As promessas de Deus parecem que não estão se cumprindo ainda, porque está demorando muito, porque você está ficando com medo, você está desanimando, você está desistindo, você está começando a abrir mão de princípios da Bíblia, porque nada está acontecendo. Talvez você está dizendo: pastor, está demorando demais. Está demorando demais essa promessa se cumprir. Pastor, eu queria arrumar um relacionamento com alguém crente, porque a Bíblia diz que quem é crente só pode relacionar com quem é crente. Mas está demorando demais, pastor. E aí você começa a quebrar princípios. Aí você: vou pegar o primeiro que vai aparecer. Esperei, não aconteceu.
eu vou fazer agora do meu jeito. Será que não está demorando demais para a sua vida financeira começar a acontecer e você quer começar a fazer do seu jeito? Será que você não está querendo ou não está conseguindo esperar para honrar a Deus, para ter relação sexual só depois do casamento? Era isso que estava acontecendo. As pessoas começaram a desanimar. O inferno está tentando fazer você parar. O inferno está tentando fazer você desistir, distrair você daquilo que Deus tem para a sua vida. E as distrações de Satanás, gente, sempre são sutis. Satanás, ele sempre nos distrai com pequenas coisas. Mas Deus está nos chamando nessa noite para reconstruir o lugar de adoração. Reconstruir aquilo que o desânimo roubou da nossa vida. Deus quer reconstruir esse lugar. Lucas 4:8 diz: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adorar só a Deus. Deus, ele quer voltar a ser o centro da nossa vida. Ele quer resgatar tudo que o desânimo e a distração roubou. Mas nós precisamos dar esse lugar de prioridade a Ele. Amém? Então, as coisas que vão se levantar para destruir a sua vida de adoração são as influências, são desânimos e distrações. E terceiro e último lugar, o passado. O seu passado quer roubar o lugar de adoração ao Senhor. Esdras capítulo 3, o versículo 12. Esdras capítulo 3, versículo 12 vai na tela assim: mas muitos dos sacerdotes, levitas e dos líderes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. O que é que estava acontecendo aí, pastor? Que eu não estou entendendo muito bem. Quando começou a ser reconstruído o templo de Deus, que tinha sido destruído pela Babilônia, os homens antigos, as pessoas mais velhas, começaram a chorar de desânimo, porque estavam lembrando da vida do passado. Mas a Bíblia está falando que tinha um povo remanescente que estavam glorificando, gritando em alta voz, adorando ao Senhor. Mas só que tem gente preso ao passado, e é isso que Satanás quer fazer com você. Satanás, ele quer manter a sua vida preso lá no passado. Satanás quer prender você no seu erro lá de trás. Satanás quer dizer para você que você não é digno, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Satanás quer mostrar para você que a igreja machucou você, vai machucar de novo. As pessoas falaram mal de você, vão falar de novo. Você não pode confiar, você não pode conseguir. O inferno sempre vai querer parar a sua vida. Quando você se levantar para adorar o Senhor, o inferno vai se levantar para parar toda a sua adoração. Uma coisa que eu acho interessante, tem uma passagem que eu sempre gosto de falar. Quando Moisés vai falar com o faraó lá no Egito, para libertar o povo, Moisés chega lá e diz assim: olha, faraó, liberta o povo para a gente ir para o deserto adorar ao Senhor. Veja o que Moisés pediu: olha, a gente quer ir para o deserto adorar o Senhor. Veja o que acontece quando a gente quer adorar o Senhor. O que é que o faraó diz? Vocês estão muito desocupados, a gente vai dobrar a carga de trabalho. Será que não é isso que acontece com você quando você quer entrar no ministério, quando você quer servir na casa do Senhor? Aparece mais trabalho para você. Você começa a estar sem tempo para vir para a igreja. Você vem para a igreja, quando Deus começa a abençoar a sua vida, você: eita, estou sem tempo agora. Porque é isso que Satanás faz. Ele quer nos distrair, ele quer roubar o tempo de você. Mas só que mesmo dobrando a carga de trabalho sobre aquele povo, Moisés continuou indo lá, começou a vir prato, e Moisés disse: a gente quer ir adorar o Senhor. E ele fala: tá bom, vocês querem adorar o Senhor? Faz o seguinte, adore a Deus aqui no Egito mesmo.
O que é que Satanás estava querendo fazer? Estava querendo dizer a você: olha, fica na igreja e fica no mundo, que não tem problema. Adora aqui. Para quem adorar no deserto? Adora a Deus aqui. Continua no mundo e fica adorando. Não tem problema. É uma armadilha de Satanás. A gente acha que isso é normal. Não é normal. Jesus ele fala que não se coloca vinho novo em recipiente velho. Ninguém compra uma roupa nova para remendar uma velha. Se você quiser viver para Jesus, você vai ter que mudar a sua vida. Amém. Nós vamos precisar mudar a nossa vida. E a terceira coisa que Faraó faz, que é a figura de Satanás, ele fala: tá bom, já que vocês querem de todo jeito adorar esse Deus de vocês, vai, mas não vai para muito longe não, fica aqui pertinho. O que é que Satanás queria fazer? Olha, vocês vão, mas vocês ficam pertinho do pecado, pertinho do passado, para você ficar com saudade, para você ficar lembrando. E é isso que acontece com o povo. Quando o povo vai embora, logo quando sai de lá, o que é que o povo diz? Era melhor a gente voltar ao Egito. Era melhor a gente ir lá no Egito, morrer lá, porque lá tinha comida, lá tinha as coisas. O povo estava tudo lembrando da antiga vida. Será que não é assim que acontece com você? Quando você começa a viver para Deus, que você renunciou a algumas coisas, você começa a lembrar: ai meu Deus, mas tinha aquela festa que eu gostava, tomar uma geladinha lá, uma Ice 29. Será que eu não posso voltar para aquele lugar não? Será que eu não posso voltar a fazer aquilo não? Era isso que o povo estava querendo fazer. Viver preso no passado, viver preso na sua antiga vida. Era melhor ficar no Egito. Mas Deus, lá em Isaías 43, Isaías 43, 18 e 19, Deus diz algo muito forte para mim e para você. Presta atenção. Deus diz assim, ó: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que vou fazendo uma coisa nova, mas vocês não estão percebendo. Eis que vou abrir caminho no deserto e riacho no ermo. O que Deus está dizendo é que você não pode viver no passado. Ele está fazendo algo novo, mas você, quando está preso lá, você não percebe aquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos deixar esse passado, deixar tudo lá atrás para viver o novo de Deus. O novo de Deus. E quando Deus quer nos libertar do passado, Ele usa uma mensagem muito poderosa lá em Ageu. Ageu capítulo 2, o versículo 4 e 5. Ageu ele é um profeta da mesma época de Esdras e Neemias. Eles viveram na mesma época. E Deus tinha mandado a palavra para Ageu, porque essa obra tinha parado 15 anos. Depois de 15 anos que essa obra parou, Deus levantou Ageu e disse: Ageu, vai dizer um negócio para esse povo aí, porque esse povo ficou com medo, porque esse povo parou, esse povo desanimou, esse povo desistiu, mas não deveria ter acontecido isso. Veja o que Deus manda Ageu dizer ao povo lá, versículo 4, e Deus está dizendo para a gente: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem. É isso que Deus está dizendo para mim e para você: coragem, coragem. E o versículo continua dizendo assim: ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Deus está comigo, com você, irmão. Para que ter medo? Para que desanimar? Para que desistir? Declara o Senhor dos exércitos: esta é a aliança que eu faço com vocês. Quando saírem do Egito, meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle dessa tempestade. Você pode até estar com medo, você pode até desanimar, mas o Senhor está dizendo: eu estou com você. Não tenha medo. Deus ele quer resgatar esse lugar de adoração. E o versículo 9 de Ageu 2, Ageu 2, versículo 9, Deus está trazendo uma mensagem para o meu coração e para o seu coração. Ageu 2, versículo 9, diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. Deus está prometendo para mim e para você que aquilo que Ele vai fazer agora vai ser muito melhor do que Ele fez atrás. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos ficar de pé para sentar a mão?
está reconstruindo, resgatando esse lugar de adoração na nossa vida. Mas nós